Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por você que já é inscrito no nosso canal. Por aqueles que não são inscritos ainda, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante para nós, porque nós levamos, o YouTube mostra os nossos vídeos para outras pessoas. Compartilhe também com as pessoas, o máximo de pessoas que você puder, que você está me ajudando muito. Durante todo este ano eu fiquei calado, nada falei, não é? Porque a respeito do que vou falar agora, porque estava esperando ver o que iria acontecer. Então chegou o momento e também está escrito, né, que há tempo para tudo debaixo, todo propósito debaixo do sol. Então há um propósito. Eu quero ler um texto hoje com os irmãos, é Romanos capítulo de número 13, versículo 1, diz assim, olha: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Então, todas as autoridades, escreveu aqui o apóstolo, foram constituídas por Deus. Não é? Todas as autoridades. Então, nós temos que honrar as autoridades. Nós observamos aí que houve muita turbulência, não é? Os ventos sopraram muito forte no que aconteceu dessa política passada, não é? Nas eleições e outras coisas, mas nós devemos estar, principalmente como cristão, devemos ficar na vontade de Deus. O próprio Deus diz aqui que nós temos que honrar, Paulo disse, não é, na palavra de Deus, todas as autoridades, certo? Porque não há autoridade que não seja constituída por Deus, seja ela para o bem ou seja ela para a correção. Às vezes nós estamos precisando passar por uma correção. Aí Deus vai e permite que as coisas aconteçam. Não é? Será que o desejo de Deus era ver o seu povo sofrendo? De maneira nenhuma. Porque Deus não é Deus, não é Deus vingativo, nem Deus malvado, não. O desejo de Deus era de ver a sua nação sempre prosperando. O próprio Deus disse na saída do Egito, Deus disse lá no Êxodo, olha, se vocês guardares as minhas palavras e fizer todas as coisas que eu peço para vocês, vocês vão ser cabeça e não cauda. Vocês vão ter para emprestar e não vão pedir emprestado. E outra coisa, nenhuma das enfermidades que eu trouxe sobre o Egito, eu vou trazer sobre vocês. Mas o que foi que o povo fez? O povo pecaram várias e várias vezes contra Deus, não é? Contra Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus permite, não é, que o rei da Babilônia vá e cerque Jerusalém, toque fogo em algumas coisas que tinha lá, levou quase todo mundo preso, principalmente aqueles que eram das primeiras linhagens, certo? Real, ele levou tudo preso. Mas isso era vontade de Deus? Não. Mas ali era Deus para fazer uma correção. Entendeu? Então é o que estamos acontecendo agora. Deus entregou, certo? Nas mãos do adversário o seu povo. E outra coisa que nós temos que entender, nós temos que respeitar as autoridades, seja elas quem for, e devemos também saber de uma coisa, não é? Que nós não precisamos de políticos. Não, a igreja não precisa de político. Por que nós precisamos de político? Porque nós já temos quem cuida da igreja. Quem cuida da igreja é Jesus. Ele é quem cuida da igreja. Entendeu? Então muitas pessoas ficaram tão horrorizadas, certo? Pessoas que ficaram horrorizadas
Pessoas que ficaram, já estavam afastados e ficaram, eles se escandalizaram com o que aconteceu, certo? Porque teve muitas igrejas por aí que se envolveu tanto com a política que foi uma coisa horrível. E quando a igreja se envolve com a política, tudo vai dar errado. Política e igreja não dá certo, certo? De maneira nenhuma, certo? Deus constituiu a igreja para ela pregar o evangelho, levar o evangelho às pessoas. E o cuidador da igreja é o próprio Deus. Quando houve a perseguição contra a igreja de Deus, na época, quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Tá certo, meus amados? Quero que vocês me entendam. A Bíblia diz que toda autoridade foram constituída por Deus. Agora, nós devemos orar pelas autoridades, certo? Porque Deus é assim. É como disse o Salmo, não é? Lá em Salmo 62. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, o poder pertence a Deus. Então, o poder é de Deus, certo? Às vezes a pessoa está lá sentado no seu trono, na sua cadeira, ortogando daquilo que Deus lhe deu, e ele não sabe que Deus está de olho nele. Deus está olhando para ele. Deus está vendo ele. Se ele está fazendo bem ou se ele está fazendo mal. Tá certo? Deus abençoe, no nome de Jesus. E não se esqueçam que Deus é fiel e Ele cuida do seu povo. Ele cuida da sua igreja.